Olá, meus irmãos, sexta-feira da primeira semana do Advento, esse nosso tempo da expectativa pelo Senhor. Expectativa por Jesus que veio a sua primeira vez, e portanto uma expectativa simbólica, mas também expectativa pela chegada do Senhor que virá uma segunda vez, que se encontrará conosco. Nós o veremos e precisamos estar preparados. Eu disse, nós veremos. Isso significa que a nossa visão espiritual precisa estar curada. E não só naquele momento final da nossa vida, do nosso encontro com Ele, mas ao longo da vida presente, Deus precisa e quer curar a nossa visão espiritual. E essa cura está pronta para nós, essa salvação está oferecida para a gente, mas é preciso que nós tenhamos a coragem de aceitá-la e fazer caminho naquilo que Jesus propõe. O evangelho de hoje é propriamente a cura de 2 cegos. Partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: "Vós acreditais que eu posso fazer isso?" E eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." E os olhos deles se abriram. E Jesus os advertiu severamente: "Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo disso." Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Veja, gente, nesses 2 cegos estamos nós representados. Por quê, Padre? Porque no caminho da vida, na verdade, a realidade de pecado turva a nossa visão a respeito da nossa própria existência, né? Das coisas, dos fatos que cercam o nosso cotidiano e da realidade do mundo, não é? Nós não somos capazes, isso é uma questão de fé, de ler com segurança, com sobriedade, com discernimento a nossa própria vida e os sinais de Deus. É preciso que a gente se dê conta disso. Meus irmãos, eu digo assim de experiência própria. Há ocasiões em que eu preciso tomar uma decisão, né, importante, como padre, como discípulo de Jesus, enfim, estou fazendo um discernimento sobre alguma coisa que empenhará alguma energia e que tem certa seriedade, né? Tem um peso de seriedade. A primeira coisa que eu sinto vontade de fazer antes de tomar a decisão é dizer ao meu coração: espera um pouco, não decida e vá se confessar. Veja, eu não vou me aconselhar com ninguém, eu não vou nem parar para um momento de silêncio e oração. A primeira coisa que eu desejo quando eu tenho uma grande decisão para tomar é fazer a confissão. Por quê? Porque é verdade, não é só simbólico, né? Quem já procurou levar Jesus a sério, quem cultiva a vida interior sabe do que eu estou falando, que a nossa mente fica turvada quando nós estamos em pecado. E que a gente não consegue avaliar a vida, as realidades e nem mesmo ouvir a voz de Deus e enxergar os sinais de Deus. Por isso, a primeira parte desse evangelho nos impulsiona ao confessionário. Esses 2 cegos não pedem a visão imediatamente, eles pedem que Jesus tenha piedade deles. E o chama de filho de Davi, um título messiânico aí, né? E Jesus, que sondava os corações e que, portanto, sabia que eles tinham fé, não é? Faz uma pergunta retórica que serve a eles mesmos e serve a nós. Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eis aí o papel da fé no nosso caminho de cura interior. Eis aí o papel da fé no nosso caminho de salvação. Veja, Deus tem salvação para oferecer para nós. Deus tem luz para oferecer para nós. E o que é o tempo do Advento? O tempo do Advento é esse tempo no qual, na liturgia, a luz vai se acendendo cada vez mais, né?
Temos aí a coroa do advento, que domingo após domingo vai sendo aí preenchida pela luz, para dizer que quanto mais próximos de Deus, quanto mais próximos de Jesus, mais iluminados nós somos. E eis aí a nossa incapacidade de produzir essa luz por nós mesmos. Então nós precisamos dessa luz. Mas será que nós acreditamos que Jesus é luz? Será que nós acreditamos que o plano de Jesus a nosso respeito é muito mais interessante e muito melhor para nós do que os nossos próprios planos? Se nós acreditamos, então a luz que já está oferecida a nós chega. Se nós não acreditamos, então nós negligenciamos o acesso a essa luz. E a gente vai sempre prorrogando as coisas de Deus para depois, né? Por isso que Jesus pergunta, vós acreditais que eu posso fazer isso? Então a pergunta é para mim e para você. Você acredita que Jesus é luz para a tua vida? Eu acredito, como padre, que Jesus é luz da minha vida? Se nós acreditamos, então, antes de tudo, nós vamos ao confessionário tirar aquilo que nos impede de ver essa luz, o pecado. Siga o exemplo dos cegos. Prepare o teu coração para a luz que vem. E essa luz é Jesus. Amém.